Tenho um quebra-cabeça para começar a nossa conversa. Pensa num psicólogo soviético, Lev Vygotsky, que viveu uma vida curtíssima, super intensa lá no começo do século XX. Ele morreu em 1934. E agora, quase 100 anos depois, o nome dele está por toda parte, super popular. A questão é, o que um pensador da Rússia pós-revolucionária, nascido ainda no Império Russo, tem a dizer que soa tão absurdamente relevante para a educação e para a psicologia de hoje? Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? E é exatamente por isso que a gente está mergulhando hoje no trabalho dele. Nosso guia aqui é o livro Vygotsky, Aprendizado e Desenvolvimento, um processo sócio-histórico, da Marta Coll de Oliveira. Nossa missão é, desvendar esse mistério, entender por que as ideias dele sobre a mente humana, não como uma caixinha isolada, sabe? Mas como um produto da história e da cultura, por que isso ganhou tanta força. E o contexto da vida dele só adiciona mais drama a essa história. Ele morreu de tuberculose com apenas 37 anos, mas deixou uma obra gigantesca, quase 200 trabalhos. Ele estava no epicentro daquela efervescência intelectual da Rússia pós-revolução, um momento de otimismo, de busca por um novo homem. Só que depois, o trabalho dele foi censurado pelo regime stalinista por 20 anos, de 1936 a 1956. Isso ajuda a explicar por que ele demorou tanto para estourar no Ocidente, né? Ok. Vamos desempacotar isso então. Vygotsky não chegou num campo tranquilo. Ele encontrou a psicologia numa verdadeira crise de identidade. Era um campo de batalha. De um lado, você tinha uma psicologia tentando ser uma ciência natural, dura, focada só no que era observável, tipo reflexos, estímulos, respostas. E do outro lado, uma psicologia quase filosófica, falando sobre a alma, o espírito, a consciência, de uma forma muito descritiva, mas, pouco científica. Eram dois mundos que não se conversavam. Vygotsky e o grupo dele olharam para esse racha e disseram, não, o caminho não é nenhum nem outro. É preciso construir uma ponte. Eles buscaram uma. Uma síntese. Exato, uma síntese. E como se constrói uma ponte sobre um abismo desses? Qual foi a base que eles usaram? Bom, eles se apoiaram em 3 ideias fundamentais, que são os pilares de todo o pensamento dele. A primeira é o suporte biológico. Vygotsky não era um idealista que ignorava o corpo. Ele partia do princípio de que toda função psicológica é, claro, produto da atividade do cérebro. Mas, e aqui está o pulo do gato, o cérebro não é um hardware fixo, pré-programado. Ele é extremamente plástico. Ele é moldado não só pela evolução da espécie, mas pela história de vida de cada um de nós. Certo. Então, o cérebro é a base, a matéria-prima, mas não é um destino selado. Isso me parece fazer sentido. Mas isso sozinho não explica a mente humana, certo? De forma alguma. E aí entra o segundo pilar, que é o fundamento sócio-histórico. Essa é talvez a ideia mais radical dele. Para Vygotsky, o grande salto que nos torna humanos é a transformação de um ser puramente biológico num ser sócio-histórico. A cultura não é um verniz, uma camada de tinta que a gente passa por cima da nossa natureza. Ela é o que nos constitui. Isso significa que o desenvolvimento da mente não é um processo universal, igualzinho em qualquer lugar do mundo. Ele é moldado pela maneira como cada cultura organiza a realidade. Mas como esses dois pilares, o cérebro plástico e a cultura que nos molda, como eles se conectam na prática? Parece que falta uma ponte entre eles. Falta. E essa ponte é o terceiro pilar. A mediação simbólica. A nossa relação com o mundo, segundo Vygotsky, nunca é direta. Não é um simples estímulo-resposta. Entre nós e o mundo, existe sempre um elemento intermediário, um mediador. E os mediadores mais poderosos são os sistemas simbólicos que a nossa cultura cria, com a linguagem sendo a estrela principal. Eles são as ferramentas que usamos para dar sentido ao mundo e a nós mesmos. Peraí, esse conceito de mediação parece ser a chave de tudo. Isso é uma mudança de paradigma. A psicologia da época estava procurando respostas dentro da cabeça do indivíduo. E Vygotsky vira o jogo e diz que as respostas mais importantes estão entre o indivíduo e o mundo, nessas ferramentas.
Pode dar um exemplo prático disso? Com certeza. O livro dá um ótimo exemplo. Uma relação direta seria você encostar a mão na chama de uma vela. O estímulo é o calor, a resposta é a dor e a retirada imediata da mão. Ponto. Simples. Agora, uma relação mediada é quando você vê a chama e, ao invés de encostar, você lembra da dor que sentiu da outra vez ou lembra de alguém te avisando que queima. Esse lembrar ou o aviso é o mediador. Ele se interpõe entre você e a chama. E a sua ação se torna muito mais complexa e principalmente controlada. Você passa a agir sobre a sua própria reação. Entendi. A gente deixa de ser reativo e passa a ser proativo. E como o Vygotsky organizou esses mediadores? São todos iguais? Não. E a distinção que ele faz é genial. Ele divide essas ferramentas em 2 tipos. O primeiro são os instrumentos. Pensa no machado, numa pá, num computador. São ferramentas físicas, externas, que a gente usa para agir sobre a natureza e transformá-la. Elas ampliam a nossa força, o nosso alcance. É uma ideia com uma clara influência do marxismo, que via no trabalho e na transformação da natureza a essência do ser humano. Ok. Entende as ferramentas externas como um machado. Mas a gente não usa só coisas físicas para mudar o mundo. A gente usa ideias, símbolos. Como o Vygotsky encaixou isso no modelo dele? Aí vem o segundo tipo, que são signos, ou como ele gostava de chamar os instrumentos psicológicos. Diferente do machado, que age para fora, os signos são ferramentas que agem para dentro. Eles servem para controlar nossa própria mente, nossas ações psicológicas. Dar um nó no lenço para não esquecer algo é usar um signo para controlar a memória. Usar um mapa para se orientar. E, claro, a linguagem, que é o sistema de signos mais complexo e poderoso que existe. Então, o que Vygotsky está dizendo é que a invenção de ferramentas internas, como a linguagem ou um simples nó no lenço, foi uma revolução tão grande para nossa mente quanto a invenção do machado foi para nossa sobrevivência. Nós aprendemos a hackear nosso próprio cérebro. Exatamente essa a ideia. É um hack. E a fonte que usamos descreve 2 experimentos que mostram esse hack em ação de uma forma impressionante. No primeiro, com crianças de 4 a 5 anos, elas tinham que apertar uma tecla correspondente a uma figura mostrada. Elas erravam muito, agiam por impulso. A relação era direta. Via a figura, apertava a tecla. E como eles introduziram a mediação aí? Os pesquisadores colaram pequenos desenhos signos em cada tecla. Por exemplo, para a figura de um cavalo, a tecla correspondente tinha o desenho de uma carroça. E a mudança foi radical. A criança via o cavalo, procurava o signo relacionado à carroça e só então apertava a tecla. A ação deixou de ser impulsiva. O signo criou um espaço mental para o pensamento. Nossa, que simples e que genial! O signo funcionou como um andaime para o pensamento da criança. E o outro experimento? O outro é o jogo das palavras proibidas. As crianças precisavam responder a perguntas sobre cores, mas não podiam usar certas palavras. Por exemplo, verde e amarelo. Sozinhas, elas escorregavam e usavam as palavras proibidas o tempo todo. Mas quando os pesquisadores deram a elas cartões coloridos, as crianças mais velhas, de 8 ou 9 anos, tiveram uma sacada. Elas pegavam os cartões com as cores proibidas, separavam e olhavam para eles antes de responder. Os erros caíram drasticamente. Incrível! Então, no experimento das palavras proibidas, os cartões funcionaram como uma espécie de memória externa. A criança terceirizou uma função do cérebro para um objeto físico. É isso? É exatamente isso. E essa observação nos leva direto ao próximo conceito central dele, a internalização. Veja bem, no mesmo experimento, os adultos que participaram não precisavam dos cartões. Por quê? Porque eles já fazem essa operação de separar as cores proibidas mentalmente, internamente. O que para a criança era uma atividade externa, apoiada em objetos, para o adulto já é uma atividade interna, intrapsicológica. O desenvolvimento para Vygotsky ocorre nesse movimento, de fora para dentro. Peraí. Então você está dizendo que até a nossa capacidade de pensar em silêncio, o nosso discurso interior, é algo que nós aprendemos da sociedade e que um dia foi uma ação externa?
Eu sempre imaginei que isso fosse a coisa mais particular e minha que existe. Parece contraintuitivo, mas é exatamente essa a tese. E o exemplo mais clássico que ele usa para ilustrar isso é o gesto de apontar. É perfeito. Imagine um bebê que vê um brinquedo longe. A primeira reação dele é esticar o braço, tentar pegar. É um movimento motor, uma ação dirigida ao objeto. Certo, até aí é por instinto, uma tentativa frustrada de pegar. Exato. Mas aí entra a mãe, o pai, o cuidador. Essa pessoa olha para o gesto e o interpreta. Ela dá um significado social àquilo. Ah, ele quer o brinquedo. E entrega o brinquedo ao bebê. Essa interação se repete. E com o tempo? Com o tempo, o próprio bebê começa a entender que aquele gesto de esticar o braço não serve para pegar o objeto, mas para comunicar ao outro o seu desejo. O movimento que era uma ação motora sobre um objeto se transforma num signo, num gesto de apontar, dirigido a outra pessoa. O significado nasceu na interação social e foi internalizado pela criança. Ou seja, a gente só aprende a ter intenções e a comunicá-las porque o outro, a cultura ao nosso redor, primeiro atribui intenção aos nossos atos. É uma ideia muito poderosa. E isso nos mostra o papel fundamental da cultura. A fonte usa uma metáfora ótima, dizendo que a cultura é um palco de negociações onde os significados são constantemente criados, disputados e recriados. E é participando dessas interações sociais concretas, desde o simples ato de apontar, que nós internalizamos as formas de pensar, sentir e agir da nossa cultura. Aqui é onde fica realmente interessante. Essa ideia da internalização me leva a pensar na relação entre pensamento e linguagem. São a mesma coisa? Nascem juntos? Ótima pergunta. E a resposta de Vygotsky é um sonoro não. Ele defendia que pensamento e linguagem têm origens completamente diferentes. São como duas linhas que nascem em lugares distintos. Existe uma fase pré-verbal do pensamento. A gente vê isso nos experimentos com chimpanzés usando varas para alcançar bananas. Ou num bebê que arrasta uma cadeira para subir e pegar algo. É inteligência prática, resolução de problemas, sem o uso de palavras. E a linguagem, por outro lado, também tem uma fase que não é inteligente. Exatamente. É a fase pré-intelectual da linguagem. Pense no choro do bebê, nos balbucios, nos sons de um animal. Eles têm uma função de expressar emoção, de manter contato social, mas não estão ligados a um pensamento estruturado, a um significado preciso. São duas linhas correndo em paralelo. Até que, em algum momento, elas se encontram. Por volta dos 2 anos de idade, acontece o que Vygotsky considerava um evento revolucionário no desenvolvimento infantil. Essas duas linhas se cruzam. É uma fusão. O pensamento começa a se tornar verbal e a linguagem começa a se tornar racional, intelectual. A criança descobre que cada coisa tem seu nome. É um momento de explosão do vocabulário. A palavra, com seu significado, se torna uma unidade básica onde pensamento e fala se unem. E essa ideia de significado é crucial, não é só um rótulo, né? De forma alguma. O significado de uma palavra já é em si uma generalização, um ato de pensamento. Quando dizemos cadeira, não estamos falando desta ou daquela cadeira específica, mas do conceito de cadeira. A palavra organiza o nosso pensamento, e aqui ele faz uma distinção sutil, mas importante, entre significado e sentido. O significado é o núcleo mais estável, o que está no dicionário, o que a gente compartilha socialmente. O sentido é pessoal, afetivo, contextual. A palavra casa tem um significado, mas o sentido dela para alguém que acabou de ser despejado é completamente diferente do sentido para alguém que está realizando o sonho da casa própria. A criança brincando sozinha, mas narrando tudo em voz alta. Agora o carrinho vai passar por baixo da ponte. Cuidado, vai bater! Piaget, o outro gigante da psicologia do desenvolvimento, via isso como um sinal do egocentrismo infantil, de que a criança ainda não sabe se comunicar socialmente. Exato. Para Piaget, o caminho era de dentro para fora. O pensamento nasce individual, egocêntrico, e aos poucos vai se socializando. Vygotsky inverte completamente essa lógica. Para ele, a fala egocêntrica é a prova viva do seu argumento de que o desenvolvimento é de fora para dentro. Aquela fala não é um pensamento que ainda não virou social.
É uma fala que já foi social para se comunicar com os outros e que está no meio do caminho para se tornar pensamento interno. Então a criança está pensando alto. Ela está usando a linguagem, uma ferramenta que ela aprendeu socialmente, para organizar a própria ação, o próprio pensamento. Perfeitamente. A fala egocêntrica é o elo perdido. É a ponte entre a fala social, externa, e o discurso interior, silencioso, que nós adultos usamos. É a linguagem sendo internalizada para se tornar a principal ferramenta do pensamento. Isso nos leva ao conceito que talvez seja o mais famoso de Vygotsky, especialmente para quem é da área de educação. Normalmente, quando a gente quer saber o que uma criança aprendeu, a gente aplica uma prova, vê o que ela consegue fazer sozinha. Esse é o que Vygotsky chama de nível de desenvolvimento real. É o que já foi consolidado. Os frutos do desenvolvimento, aquilo que a criança já domina. É importante, mas para ele, olhar só para isso é como dirigir um carro olhando apenas pelo espelho retrovisor. Mostra o que já passou, não para onde a pessoa está indo. Então ele propõe olhar para frente. Onde estaria o futuro do desenvolvimento? Estaria naquilo que a criança consegue fazer não sozinha, mas com ajuda. Com a ajuda de um adulto, de um colega mais experiente, com algumas dicas. Esse é o nível de desenvolvimento potencial. E a distância, o espaço entre o que ela faz sozinha e o que ela faz com ajuda, é o que Vygotsky batizou com um nome célebre de Zona de Desenvolvimento Proximal, ou ZDP. A ZDP é onde a mágica do aprendizado acontece, então. É onde tudo acontece. A ZDP é a área das funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação. Vygotsky usava uma metáfora linda. São os brotos ou as flores do desenvolvimento em oposição aos frutos já maduros. E aqui vem outra ideia revolucionária. Para ele, o bom aprendizado não é aquele que se adapta ao que a criança já sabe. O bom aprendizado é aquele que se adianta, que puxa o desenvolvimento para frente, que atua diretamente na ZDP. E isso muda tudo para a educação. O professor não é só um facilitador, ele é um provocador do desenvolvimento. Mas isso se aplica também fora da escola. Por exemplo, no ambiente de trabalho, um mentor estaria atuando na ZDP de um funcionário júnior. Sem dúvida alguma. O conceito é totalmente aplicável. Quando um programador sênior senta ao lado de um júnior e diz: tenta usar essa outra função aqui, veja o que acontece. Ele está atuando na ZDP. Quando um artesão mais velho ensina um truque do ofício a um aprendiz, ele está atuando na ZDP. A ZDP não é um lugar físico, é esse espaço de potencial que existe em qualquer relação de aprendizado, em qualquer idade. A imitação, por exemplo, que às vezes tem uma conotação negativa, para Vygotsky é importantíssima. Não é uma cópia cega, mas uma reconstrução criativa que permite à pessoa realizar algo que está um pouco além da sua capacidade atual. Certo, então, se a gente amarrar tudo o que conversamos, a grande sacada do Vygotsky é que a nossa mente não é algo que vem de fábrica, pronta. É quase como um software que a gente vai instalando e atualizando através da cultura e das pessoas ao nosso redor. É uma ótima analogia. A mente é construída socialmente. Somos moldados pela história, pela cultura em que vivemos, pelas interações que temos com os outros e, fundamentalmente, pelas ferramentas simbólicas, como a linguagem, que internalizamos ao longo da vida para poder pensar. E a conclusão central, então, é que o ser humano, para Vygotsky, é um ser essencialmente sócio-histórico. Nosso desenvolvimento é a grande história da transformação do biológico no cultural. O trabalho dele nos convida a ver o aprendizado não como um ato solitário de um cérebro isolado na sala de aula, mas como um processo fundamentalmente social e interativo que nos torna quem somos. Exatamente. Ele nos deu uma nova lente para olhar o desenvolvimento humano. Uma lente que foca na interação, na colaboração e no poder da cultura. Sabe, o debate entre Vygotsky e Piaget muitas vezes é apresentado como uma luta de boxe, um contra o outro, e a gente é forçada a escolher um lado. Mas, depois de tudo que a gente discutiu aqui, talvez a pergunta mais produtiva não seja qual teoria é a correta, e sim, como a perspectiva de Vygotsky, focada no poder do contexto social e da cultura, e a perspectiva de Piaget, focada nas estruturas universais do desenvolvimento individual, podem ser vistas não como opostas, mas como duas lentes poderosas que, quando usadas juntas, nos ajudam a enxergar a complexa e fascinante tapeçaria do que significa se tornar humano.